Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 23 de março de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E hoje, nesta quarta-feira, dando sequência à nossa maratona de leitura bíblica, nós vamos falar sobre Romanos, agora capítulos de número 13, 14 e também o capítulo 15 de Romanos. Romanos é de fato uma carta riquíssima, né? De fato é um texto riquíssimo. Eu estava até comentando ontem com a minha querida esposa, que já está aí ao vivo também online, né? Quanto é difícil às vezes fazer um devocional sobre Romanos, porque a dificuldade é de escolher quais são as ênfases que a gente pode dar, né? São algumas boas ênfases aqui. Então, a tentativa aqui é fazer um quadro geral, mas, de fato, é muito difícil porque Romanos é rico e muito riquíssimo. Falando em riqueza, o texto que eu separei para a gente meditar hoje é Romanos 14, 8. Vamos ler? Romanos 14, 8. Diz assim: se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Inclusive, esse é o tema, né, o título aí do devocional, Pertencemos ao Senhor. E por que eu peguei esse texto? Porque de todos os assuntos que Paulo trata nessa porção aqui da sua carta, essa aí é uma excelente síntese. Ele sintetizou basicamente a sua ideia geral quando falamos dessa enormidade ou desses assuntos que estão tratados aqui, tanto em Romanos 3, 14 e 15, como no anterior, Romanos 12, ou até no posterior, Romanos 16. Então aqui a gente tem basicamente uma síntese. Por quê? Ele abordou já nos capítulos anteriores, como vimos ontem, a questão dos dons. Ele abordou sobre a relação do crente com as autoridades civis, os governos civis. Ele abordou qual deve ser a relação do crente uns com os outros e também a relação dos crentes fortes com os crentes mais fracos. Então, basicamente, foi esse aí o grupo de assuntos que ele tratou e ele tentou responder cada uma dessas dúvidas, dessas questões que os irmãos estavam trazendo para ele na sua carta, ou que ele estava tentando responder na sua carta para os seus irmãos. Uma expressão que eu tenho dito, já que Paulo estava tentando responder perguntas, e pelo que nós percebemos aqui, essa aqui é uma boa síntese, o Evangelho tem resposta para as grandes questões do homem. Eu tenho falado isso e é uma grande verdade. Todas as grandes questões do homem, seja elas grandes decisões como as pequenas decisões, ele pode encontrar resposta no Evangelho. E aí, esse texto, e agora eu vou avançar um pouco mais, porque eu li o versículo 8, eu vou ler também o 9 e o 10, porque esse texto, ele ajuda bastante quando você for tomar alguma decisão. Não só esse texto, tem outros textos na Bíblia, mas esse texto aqui mostra como Paulo se utilizou da própria Escritura para poder ensinar os crentes de Roma a como tomar decisões. No caso deles aqui, o contexto é que as decisões estavam relacionadas aos dons, à autoridade civil, à relação dos crentes fortes com os crentes fracos. Mas isso são princípios que podem ser aplicados a qualquer decisão que formos tomar nas nossas vidas. E a gente sabe que às vezes tomar decisões é algo difícil, e a gente tem uma tendência a espiritualizar quando vamos tomar decisões. Não que não seja importante orar, não que não seja importante ouvir a voz de Deus e ser direcionado pelo Espírito Santo. Contudo, existem princípios objetivos que devem ser levados em conta quando formos tomar alguma decisão. E volto a dizer, das mais complexas até as mais simples, nós devemos aplicar os mesmos princípios. Quais são esses princípios? Romanos 14, 9, Paulo diz assim: por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos.
O contexto aqui é Paulo falando sobre os crentes fortes e os crentes fracos, mas ele dá uma base boa para qualquer decisão. E a base boa para qualquer decisão é o Evangelho de Jesus. Como assim? Como eu posso usar o Evangelho de Jesus para tomar as minhas decisões? De várias maneiras. Por exemplo, o Evangelho, ele é o Evangelho da justificação pela fé em Cristo. Falei sobre isso aí, talvez no devocional de segunda, não me lembro. Mas o fato de que somos justificados, somos plenamente aceitos por Deus em Jesus, isso nos dá tanto um conforto de saber que eu não preciso fazer nada para ser aceito, mas também uma responsabilidade, porque como aceito por Deus de forma gratuita ou pela graça, eu tenho que responder a essa grande bênção, responder a esse grande fato de que eu sou aceito pela fé. Então o Evangelho ele deve ser o molde qual eu devo colocar as minhas decisões. Então a forma é o Evangelho. Se não se encaixar no Evangelho, é de fato algo preocupante, uma decisão que você não deve tomar. Uma pergunta que sempre as pessoas me fazem é, vou dar um exemplo, tá? Mas normalmente a pergunta que as pessoas sempre me fazem, é uma decisão importante. Qual ministério eu devo me envolver? As pessoas me perguntam isso. Quando você tem o Evangelho como molde, Jesus é a referência. Como Jesus serviu? Jesus ele serviu sem se preocupar com qual ministério ele estava trabalhando. Ele serviu pessoas. Então, qual ministério eu devo me envolver? Qualquer um em que você possa servir. Qualquer ministério que você tenha a oportunidade de servir é o ministério que você deve se envolver. Não importa se esse ministério é da palavra, não importa se esse ministério é de trabalho, de serviço mesmo, né? Algo mais simples, mais comum, não importa. O ponto é, eu posso me envolver em qualquer ministério desde que eu possa servir. Jesus, então, ele é a referência, o Evangelho tem que ser o molde. Em segundo lugar, você deve levar em conta as outras pessoas. Se o primeiro molde é o molde do Evangelho, eu vou tomar uma decisão, eu tenho que colocar essa decisão dentro do Evangelho. O segundo aqui é levar em conta as outras pessoas. Versículo 10 vai dizer o seguinte, Romanos 14:10. Portanto, falou do Evangelho, qual é a repercussão? Portanto, você, por que julga seu irmão? Ou por que despreza o seu irmão? Então, Paulo faz duas perguntas aqui que vão mostrar que a ênfase tem que estar na outra pessoa. A sua decisão pode prejudicar pessoas? Se a sua decisão pode prejudicar pessoas, você não deveria tomar essa decisão. O primeiro molde é o Evangelho, o segundo molde são as outras pessoas. Um exemplo que a gente pode dar aqui de uma decisão que às vezes a gente toma, ou pessoas tomam, A gente não, mas normalmente pessoas tomam sem levar em conta outras pessoas. Pessoas, por exemplo, resolvem divorciar-se sem preocupar-se com as repercussões que isso pode dar. Repercussões na família, os mais próximos, repercussão às vezes nos filhos, aqueles que estão ali no dia a dia, repercussão que pode dar no seu trabalho com outras pessoas, no testemunho, na igreja, ou seja, é uma decisão que não envolve só duas pessoas, é uma decisão que envolve outras pessoas, e se houver filhos, ainda pior. Então, a decisão se eu vou me divorciar ou não, claro, a Bíblia ela tem elementos que são claros com relação a isso, e a decisão pode ser tomada de acordo com o que a Bíblia diz, mas grosso modo as pessoas acabam decidindo sem levar em conta esses princípios, não levam em conta o Evangelho e não levam em conta também as outras pessoas. E em terceiro lugar, então, decisões devem ser tomadas com a forma do Evangelho, com a forma de outras pessoas e também versículo 14, parte B agora. Aliás, desculpa, versículo 10, capítulo 14, versículo 10, parte B. Parte A, Paulo pergunta por que julga seu irmão, por que despreza seu irmão, aí ele finaliza dizendo, pois todos compareceremos diante
do tribunal de Deus. Então, é preciso compreender que todos vão prestar contas dos seus atos. E isso é importante porque nós não seremos capazes de negociar com Deus. Algumas pessoas, elas imaginam que poderão levar as suas desculpas até o grande tribunal de Cristo ou o julgamento final, o juízo final. Não vai ser possível isso. Seus argumentos, eles serão totalmente destruídos por Deus naquele grande dia. Então, essas coisas precisam estar no nosso campo de visão, na nossa perspectiva, quando formos tomar alguma decisão. Uma decisão de mudar de casa, por exemplo, talvez não vai impactar, né? Você não vai ter que chegar diante de Deus e falar, por que você mudou de casa, né? Mas talvez vai sim, porque talvez você mudou de casa sem levar em conta a igreja que você ia frequentar. E aí você ficou sem frequentar a igreja porque você mudou de casa. Será que foi uma decisão boa? Será que foi uma decisão importante? Será que você decidiu baseado naquilo que a palavra diz? Bom, pelo jeito não. E isso vai trazer algumas consequências para você. Então, as tomadas de decisão precisam levar em conta estes elementos, e aí podem ser tomadas de decisões das mais complexas até as mais simples. O princípio é o mesmo. Falando em princípio, qual o princípio? Qual é a moral da história que a gente leva aqui desse nosso devocional nessa manhã? Todas as tomadas de decisão precisam levar em conta o fato de que somos propriedade de Deus. Todas as nossas decisões devem levar em conta que pertencemos ao Senhor. Lembra que esse é o título do nosso devocional. Então, aquilo que você for decidir tem que saber que você pertence ao Senhor. E aí o grande desafio, né, a aplicação final de tudo isso é muito simples, né? Falamos de tomar decisão. Tem alguma decisão para tomar? Talvez hoje você vai precisar tomar alguma decisão. Talvez hoje ainda você vai precisar decidir sobre alguma coisa. Ou talvez durante essa semana. Se você precisar tomar alguma decisão, leve em conta estes princípios. Aplique estes princípios. E guarde aí esses princípios bem frescos na sua cabeça, porque amanhã ou depois você pode precisar tomar uma decisão e você vai ter que aplicar esses princípios. O ponto é que todo mundo em algum momento vai precisar desses princípios para tomada de decisão, porque decisões elas são constantes na vida do homem. Certo, pessoal? Bom, vamos orar, vamos colocar tudo isso aí que nós falamos diante de Deus. Eu convido você então a parar em um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de graça, Deus de amor e toda misericórdia, diante do Senhor estamos para clamar, Senhor Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. A Tua palavra, ela nos garante e ela nos mostra o caminho, estabelecendo princípios que, uma vez seguidos, vão nos trazer segurança e conforto naquilo que devemos fazer. Muitas vezes, tomar decisões não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, mas a Tua palavra nos dá as ferramentas, Pai, a qual nós podemos lançar mão para poder tomar essas decisões, que nós possamos usar essas ferramentas, ao custo, Senhor Deus, às vezes de trazer consequências tão ruins para nós mesmos. Ajuda-nos a usar essas ferramentas nessas tomadas de decisão. Assim oramos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Vamos encerrar então o nosso devocional de hoje. Quero deixar só um aviso para vocês aqui. Hoje, às 20 horas, na nossa igreja Nave, as nossas queridas irmãs estarão lá na sala de oração. Então, se você quer orar, se você quer buscar o Senhor, hoje às 20 horas, lá na nossa igreja Nave, juntamente com a nossa querida pastora Flávia, tá bom? Pessoal, então é isso. Deus abençoe. Uma ótima, excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.